para Uhum. você. Com relação à parte mental, quais são as práticas que a gente pode ter no dia a dia que podem prevenir esse tipo de pensamento, tanto um extremo quanto o outro? Sim. O que Então, você são aconselha os nossos amigos aqui? Qual seria uma prática preventiva, vamos dizer assim? Uhum. Vou anotar. Vou anotar aqui. Não, acredito que você já É saiba. um prejuízo muito grande para o nosso bem-estar. Sim. E com certeza as pessoas não querem isso, mas como fazer isso, né? Enfim, eu também acho que tem muita gente que tem um apego ao sofrimento, né? As pessoas têm essa coisa de uns negam, outros sentem demais, porque esse apego ao sofrimento é algo que muita gente É não porque, às vezes, por mais que seja uma emoção, um sentimento, um comportamento ruim, o nosso cérebro é adaptativo. A gente acaba se adaptando àquela sensação e tendo a expectativa que não existe outra forma de viver senão aquela. Então, não tem outra forma de viver nesse momento senão com medo o tempo todo, em estado de alerta o tempo todo. Então, assim, práticas saudáveis para a gente colocar na nossa rotina, né, diariamente, são mais simples do que as pessoas imaginam, né? Mas por serem mais simples, acabam que passam por despercebidas, as pessoas acabam não dando tanta importância. E uma delas, e eu sei que vocês já sabem, que é a prática de atividade física, e isso é muito fácil de se fazer, né? De se colocar em prática dentro de casa mesmo. Então, ter essa prática de atividade física vai ajudar, inclusive, na regulação emocional e na regulação e no manejo de sintomas como a ansiedade, né? Então, ter essa prática constante de exercícios vai fazer com que você tenha um auxílio tanto para a sua saúde física quanto para a sua saúde mental. Além disso, o consumo... Dami, só fazer aqui um depoimento pessoal, porque às vezes as pessoas que nos acompanham aqui, elas acham que a gente está falando sobre isso e a gente não sofre também e a gente não compartilha das mesmas dúvidas. É como se assim, uma psicóloga nunca fica ansiosa, né? Gente, isso não é verdade. Né? Nem que eu queria. Não, nós também sentimos as mesmas coisas. E no começo dessa história toda, eu cheguei algumas vezes a me sentir dispneico. Dispneico é o nome técnico para falta de ar, né? Eu ia no hospital, quando eu eventualmente tinha que ir na UTI, ou cuidar de algum paciente com trombose. Isso, infelizmente, está sendo comum. E que eu sabia que o diagnóstico era por Covid, eu chegava em casa, mesmo tendo tido todos os cuidados, mas eu me sentia cansado, né? E a respiração é uma coisa que ela é para acontecer inconsciente. Se a gente pensa nela, ela já fica desconfortável. E eu, com toda a racionalidade da minha profissão, eu me sentia assim. E a atividade física, além de tudo, para mim, funcionou como um teste. Eu dizia o seguinte, eu vou fazer aqui um treino de 30 minutos. E se eu fizer até o final, é a prova mais palpável de que essa minha falta de ar é psicológica. E eu usei Deu certo? Muito, muito. Porque muitas vezes a motivação para mim era provar que aquela falta de ar em repouso não existia. E olhe como a nossa cabeça funciona. E eu tive que fazer isso algumas... Até hoje tenho que fazer às vezes. Ele não me disse mais, viu? Ele não me disse mais. Eu falei, como assim? Você não tem nada. Não passou totalmente, não. Mas tem a ver com o viés de disponibilidade. A informação do contato com o paciente ou a informação de que alguém próximo adoeceu deflagra esse mecanismo de medo e de... Somatiza. Tá mais perto, tá mais perto. Gente, nós temos que estar conscientes disso e lembrar que a notícia não aumenta o nosso risco. Nós temos é que manter as atitudes concretas que nós já sabemos, estamos cansados de saber e que não podemos nos cansar disso, né? Você cortou Dami, viu? Foi eu. Era para falar uma coisinha, desculpa, viu, Dami? Eu vou beliscar ele aqui. Continue que você está no meio da sua explanação. Pois é, mas como o Dr. Ronald trouxe, né? Essa questão aí, só para alertar da respiração, né? Que acaba se confundindo e muita gente chegou aí
aos hospitais com a respiração ofegante, chegando lá, constatava-se que era mais uma espécie de ataque de pânico, né, do que necessariamente um sintoma da Covid. E é importante a gente ter essa consciência da respiração também. A gente fala sobre isso daqui a pouco, né? Voltando um pouco sobre as práticas que a gente pode manter na nossa rotina para prevenir, né, os agravos para a nossa saúde mental. Além da atividade física, tem o consumo consciente de alimentação saudável, né? Então, tem muitos alimentos que podem influenciar na nossa alteração de humor, nos sintomas, inclusive, da ansiedade, da depressão também. Então, a gente precisa ter essa atenção ao consumo da alimentação. Investir nas nossas relações como forem possíveis nesse momento, né, de contato, utilizar aquilo que é possível, e a gente tem tecnologia para isso. Por mais que eu entenda que às vezes está cansativo utilizar, né, o celular, o computador para gerar essa comunicação, as crianças em casa utilizando, e acaba sendo muito mais frequente do que antes, mas é o que a gente tem. Então, eu sempre falo dentro dessa situação, que é uma falta de controle maior, a gente precisa buscar as pequenas situações que a gente ainda pode controlar. Então, a gente ainda pode controlar, construir ou tentar construir uma rotina minimamente possível. Então, focar nas pequenas coisas que ainda dependem da gente. Cuidar das relações dentro de casa, né? Então, ter momentos com as pessoas que moram com você, de investir nesses relacionamentos de maneira mais presente mesmo, porque às vezes até essa ideia do consumo de informação acaba tirando o tempo de aproveitar aquele momento dentro de casa. Observar também como é que está a sua rotina de sono, que também isso pode influenciar tanto na questão da nossa imunidade, quanto na questão da saúde mental, como a gente vai estar preparado para lidar com o decorrer do dia, como é que a gente acorda, né? Quais são os nossos pensamentos, as nossas ações ao acordar também. Então, perceber... Wanda, ela é psicóloga também, ela está aqui com a Sim. gente na sala. Seja bem-vinda, Wanda. Ela está dizendo que essa questão também do autocuidado, né? O quanto o autocuidado no dia a dia, com tudo isso, né? Preocupação com a alimentação, com o sono, com a sua atividade. Esse autocuidado, ele realmente ajuda muito. Você se cuidar, o amor próprio, eu acho que dá uma imunidade fantástica, é um ponto bacana também a se pensar, né? Exato. Não, é exatamente isso. São essas práticas que reforçam o quanto a gente está se cuidando. Porque, na verdade, se você está com medo do que pode acontecer, o mais interessante nesse caso é você focar no que você pode fazer para se cuidar, né? Então, ficar só com medo e paralisado diante da situação não vai mudar muita coisa. Então, se você pode... Sim. E acreditar... E acreditar no que você pode fazer. As chances. É isso que enfim, se tivesse alguma coisa que eu quero que fique aqui marcado nesse nosso encontro hoje, Dani, é que as chances estão absolutamente ao nosso favor. Gente, o que nós podemos fazer? Óbvio, tá ruim ficar em casa, tem gente, nós estamos todos, uns mais, outros menos, empobrecendo, tem problemas financeiros sérios acontecendo. Isso não dá, infelizmente, para desconectar nesse momento. Mas as nossas chances, em geral, são muito boas. São, para ser mais preciso, 98% a 99%. Isso é muito. Então, nós temos que entender que tem muita coisa boa que a gente pode fazer e nós temos que confiar nisso. É óbvio que 1% não é pouco. Eu acho que ninguém entraria num avião para fazer uma viagem se soubesse que a chance do avião é de 1% de cair. Então, 1% não é pouco. Mas e os 99%, gente? Então, e o que fazer para que essa estatística favoreça a gente, cada um de nós aqui individualmente, com hábitos básicos de saúde, com pensamento positivo, não é otimismo fora da realidade. Infundado, exatamente. Isso, é aquele otimismo consciente, aquela atitude positiva, real, baseada em fatos.
Eu acho que essa é a nossa salvação. Esse é o caminho para que a gente chegue do outro lado melhor. Perfeito? Falou tudo. É esse o sentido de avaliar a realidade. Qual é a realidade, né? Como é que eu estou vendo? Porque também tem muita gente que está distorcendo a realidade, né? Como a gente já viu, por conta do medo irracional. Porque, de fato, a situação tem essas preocupações, mas a gente avaliar a situação por uma outra percepção do que talvez já estávamos acostumados, de olhar sempre as mesmas notícias, os mesmos canais de informação e ficar viciado nessa ideia, né? Ter essa possibilidade de enxergar a realidade de fato, né? Então não é um pensamento positivo, criar um pensamento positivo, nem um pensamento negativo, é o pensamento realista. E às vezes o pensamento realista é muito melhor, né? É muito melhor de fato do que aquela ideia negativista e catastrófica do futuro. Então, é ter essa percepção do momento que a gente está no presente, né? E ter cuidado para não, de fato, catastrofizar o futuro e isso acabar influenciando no seu sofrimento antecipatório. Então, colocar em prática essas pequenas ações no dia a dia, essas pequenas doses de autocuidado no dia a dia, que novamente pode parecer algo simplista, mas tem muita interferência, né? Acaba influenciando muito no seu bem-estar e no bem-estar das pessoas que estão ao seu redor. E cada um funcionar como um reforçador positivo do outro. Porque, Sim. de certa forma, o que eu percebo é que as pessoas estão muito passivas, assim, entregues a que alguém tem que me animar, alguém precisa, caramba, faça alguma coisa. Né? Uhum. Assim, É autorresponsabilidade. Pois é, e ajude quem está perto, faça um reforço positivo para alguém e esse alguém certamente vai fazer para você. E reforço positivo não é dizer que podemos sair, fazer festa, aglomerar. Não, isso é inconsequência. Reforço positivo é atitude consciente, mas saber que isso tem imensas chances de funcionar bem. Isso é a grande verdade. Né? Até o ponto de que você pode precisar recorrer a um profissional.